E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, demorei um pouquinho para gravar a terceira parte. Tava um pouquinho corrido esses dias para mim. E enfim, estamos aqui de novo. Bom, eu queria falar um pouco também. Eu falei daqueles que são perseguidos, desprezados, daqueles no segundo vídeo. Eu falei sobre as pessoas que abraçam, as pessoas que amam. E nessa terceira parte eu queria falar sobre os que condenam as pessoas, aqueles que julgam as pessoas. Primeiramente, na minha visão, essas pessoas que fazem isso, eles têm algo dentro deles que eles acham que são melhores que todo mundo, são mais crentes do que todo mundo, são mais santos do que todo mundo. É como se eles estivessem vivendo na santidade. Na mente dessas pessoas, eles acham que podem julgar, podem criticar mesmo, que Deus está do lado deles, entendeu? Deus não vai julgar eles. Tem muito irmão no nosso meio que a mente deles, cara, é muito fechado. O cara critica todo mundo, o cara fala mal de todo mundo mesmo, entendeu? E quando você vai falar algo para essas pessoas, fala, irmão, vamos orar, vamos. Quem que é você para falar, rapaz? Vamos subir na balança comigo para ver quem é mais crente. Você vai ver, eu vou orar, vou te pôr na mão de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Então, essas pessoas que são juízes, esses juízes espiritualmente falando, estes que julgam a vida das pessoas, condenam a vida das pessoas, estes também levantam as pessoas lá embaixo, lá em cima, e estes mesmos derrubam os mesmos que eles levantaram. Então, essas pessoas, para eles, ninguém presta. Ninguém presta, ninguém está do nível deles. Eles sempre são melhores, sempre são mais crentes, sempre são mais santos, sempre são mais amigos de Deus, mais próximos de Deus. Eles nunca vão colocar eles como eu também falho, eu também erro, entendeu? Infelizmente, essas pessoas estão servindo a Deus tudo errado, de uma forma errada. Mas a partir de quando você vai falar para uma pessoa que é juiz, uma pessoa que ataca, que condena todo mundo, e você vira para ela e fala assim, irmão, não pode ser assim, você está fazendo errado. Se você falar isso, rapaz, acabou. É demônio, capeta, quem que é você, invejoso? Quem que é você para falar comigo? Olha a sua vida como que tá, olha a tua casa como que tá, porque essas pessoas, eles só olham a casa dos outros, eles olham a fraqueza dos outros, o erro dos outros, eles nunca olham para eles mesmos e falam, não, como que eu vou julgar alguém, sendo que eu tenho uma vida, sendo que eu tenho uma família, entendeu? Então o que que acontece? Condenam famílias, um irmão que cai na vaidade, uma irmãzinha que vai para o mundo, e aí ataca, condena. Você viu quem que parou? Você viu quem que pecou? Fulano de tal. Você viu quem que parou? Fulano de tal. Aquele lá, a casa dele lá não vai para frente. Aquilo lá era só fogo de palha. Só que quando acontece com a família destas pessoas, desses que julgam, por que que eles não julgam? Por que que eles não criticam? Porque criticar a família de alguém é fácil, criticar a vida de alguém é fácil, falar mal de alguém é fácil. E quando somos nós? Vocês estão entendendo? Tipo, e quando é eles? E quando é da família deles, por que que eles não julgam? Isso acontece muito dentro da igreja, acontece muito dentro dos templos, certo? Essas pessoas condenam os outros, mas não podem condenar. Um exemplo falando, se tem uma pessoa que ele julga todo mundo, de repente um filho dele vai para o mundo ou
como dizer deles dizem, pecou. Porque para o filho dele, Deus perdoa. Deus tem misericórdia. Não, aconteceu uma guerra na minha vida. Mas Deus já está nos exaltando. Deus já justificou meu filho. Engraçado, para a família desse povo, Deus justifica, Deus perdoa, Deus absolve. Esse povo que eu falo é os juízes, os que condenam, os que atacam, os que não têm misericórdia, certo? Por quê? A família das outras pessoas podem, a vida da outra pessoa pode. E por que não pode falar mal dele? E por que você não pode falar mal de um juiz que condena e ataca todo mundo? Porque quando eles ouvem isso, ele joga praga. Você vai ver o que Deus vai fazer. Quem quer você para se levantar contra mim? Eu vou orar e te pôr na mão de Deus, você vai ver. É aquela famosa oração do mal. Quando você diz para a pessoa, você vai ver o que Deus vai fazer com você, eu vou orar e vou te pôr na mão de Deus. Esse orar e pôr na mão de Deus não é para Deus te ajudar, para Deus te levantar, para Deus te reerguer. Não. Esse orar e te pôr na mão de Deus é para você se ferrar, velho. É para você se rebentar, ser destruído. E de repente, quando você estiver na cinza, no pó, a pessoa falar, você tá vendo, filho? Fui eu que orei. Então, irmão, o que eu tenho para falar sobre isso? Que essas pessoas estão cegas, sabe? O que machuca é quando eles dizem, era de nós, saíram de nós, não é mais de nós. Sabe? Ah, aquele irmão é fogo de palha. Como que uma pessoa pode chegar na outra ou falar de outra? Aquele é um fogo de palha, aquele lá foi pro mundo, tá servindo o diabo. Quem que é a pessoa para falar? Nós estamos falando de níveis espirituais. Eu estou falando de coisas que vai além da realidade do homem. Nós estamos falando entre Deus, o homem e o mal. Não vou ficar falando o nome dos seres do mal, não quero falar. Então, assim, quem sou eu na minha consciência, no meu pensamento, no meu entendimento de dizer e falar da vida de alguém? Julgar e dizer que essa pessoa já perdeu a salvação, que essa pessoa já não tem mais Deus, a casa caiu, aquele irmão lá, Deus se arrebentou com ele, né? Não está mais nem na graça mais. Quem que é a pessoa para chegar numa conclusão dessa? Você que está me ouvindo nesse vídeo, quem somos nós para dizer quem tem Deus e quem não tem? Então, para esses que julgam, que condenam todo mundo, na mente deles, eles estão servindo a Deus. E é o que mais é incrível. Na mente deles está tudo certo. Eles são metidos à santidade, são santos. Você já deparou com um irmão que tudo ele te repreende? Você já conviveu com alguém assim? Irmão, tem misericórdia, hein? Cobre o teu sangue. Cuidado, hein? Cuidado, você vai, clama a Deus, aí, tem misericórdia, Ô, irmão, Deus não se agrada disso. Ô, irmão, Deus não se agrada daquilo. Ô, irmão, tem piedade, irmão. Que isso, irmão? Cuidado, olha aí tua casa. Olha aí como tá teus filhos, onde já se viu um negócio desse? Vai orar, rapaz. Vai buscar de Deus, né? Quer ficar comandando a vida dos outros. Quando tem muito irmão assim. Quer ficar doutrinando a vida dos outros. Quer ficar alfinetando os outros. Então, com todo o respeito, se você está me vendo, você é assim, para um pouco de ser assim. Porque como que eu vou consertar uma casa sendo que a minha está em desordem? Como que eu vou querer ensinar alguém sendo que eu preciso aprender? Como que eu vou falar, querer dar exemplo sendo que eu não sou? Como que eu vou poder querer arrumar a casa de alguém sendo que a minha está desarrumada? Abre um parênteses. O Mateus aqui, eu não sou perfeito.
Então, eu preciso melhorar também. Então, esse vídeo não é só para vocês refletir, é para mim também. Para mim tentar evoluir e, no meu entendimento, melhorar. Não criticar, não julgar e não condenar ninguém, não querer ensinar ninguém. Ou você não pode fazer, ô, irmão, santo Deus, irmão, não pode beber, Deus não se agrada. Aí essa mesma pessoa tá lá dentro da casa dele, tá carcando álcool. Mas para o outro ele não aceita. Quantos que condenam e atacam as pessoas na fraqueza, sendo que eles mesmos têm as mesmas fraquezas e os mesmos erros, mas quando ele vê na vida de um irmão, ele condena, sendo que ele também vive esse erro, sendo que ele também tem essa fraqueza, sendo que ele também está nessa falha. Quantos que condenam aqueles que não estão congregando mais, fracos, mas dentro dele ele tem um coração perverso, uma mente maldosa? Não adianta a pessoa querer julgar todo mundo, sendo que ele também tem os erros dele. Mas essas pessoas não vão aprender. Não adianta você debater com alguém que julga todo mundo. Sabe? É você criar uma imunidade contra isso. O que ele fala não me afeta, o que ele ataca não me afeta, o que ele xinga não me afeta, porque sua vida tem que continuar. Dependente se as pessoas vão falar mal de você, falar bem, falar... Os que vão te levantar, os que vão te derrubar, não importa. Essas pessoas têm que parar para pensar na vida delas, na família delas. Porque a vida dá muitas voltas, né? Dá muitas voltas. Então a mensagem que eu quero terminar nesse vídeo é o seguinte: se você já viveu isso, já viu irmãos assim, tá passando por esse tipo de problema com pessoas que estão te atacando, te condenando, não retribua com a mesma moeda. Vamos começar a fazer diferente. Você não precisa ser besta também, ser bobo, você não é para você ser tapete. Mas você tem que vencer isso na classe, com classe. Se você é um cristão e tenta lutar como ser um cristão, para um pouco e analisa. Eu vou querer abordar muito, esta frase vai estar muito nos meus vídeos. O que Cristo faria no meu lugar? Como ele responderia? Como ele agiria? Não como homem, porque cada um tem um pensamento. Eu tenho um, você tem outro. E para vocês que julgam, condenam todo mundo, analisa isso. O que Cristo faria no meu lugar? Será que ele ia condenar? Será que ele ia julgar? Fica a pergunta. Mais uma análise final. Quando Jesus começou a escrever na areia e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Só para terminar esse vídeo. Hoje, na atualidade, quem jogaria pedra em quem? É uma pergunta, é algo de se pensar. O povo da igreja, eles não lançariam pedras? Ou eles seriam os primeiros a jogar pedra? E você, qual seria a sua opinião? Qual seria a sua atitude? É mediante a sua resposta que vai vir a diferença na sua vida. Tamo junto. Os próximos vídeos vamos abordar temas que todos vivem no cotidiano espiritual falando. Até logo, tchau, é nóis.